Olá, boa tarde. Eu finalizei o último vídeo falando sobre que o diagnóstico de esclerose múltipla era 100% confiável por causa dos exames da ressonância magnética, mas de qualquer forma o médico pediu um outro exame chamado líquor, que retira o líquido da coluna e faz uma análise de bandas oligoclonais. É um exame um pouco complicado, um pouco difícil de entender, enfim. Mas se era para ter certeza ou ter a possibilidade de não ter isso, eu fiquei bem feliz, né? No começo, o que eu queria falar sobre o meu começo? Eu fiquei muito assustada, muito amedrontada, não sabia o que era. Cheguei em casa, pesquisei tudo na internet sobre o que era a esclerose múltipla e fiquei... Eu acho que o principal é você ficar pensando assim, poxa, mas o que é isso? Porque o médico tinha dito de uma forma mais científica, né? O que era esclerose múltipla. Eu queria saber o que isso ia mudar na minha vida, o que isso ia fazer eu ser outra pessoa ou não. Por saber que é uma coisa que não tem cura, isso me deixou um pouco preocupada, né? O que isso ia mudar a minha vida? Além de não estar me sentindo bem, já tava bem ruinzinha, enfim, como eu havia dito. Então eu cheguei, fui à farmácia, comprei todos os medicamentos que ele mandou eu comprar, tomei tudo direitinho que ele mandou eu tomar. Em 2 dias eu já tava sentindo o lado esquerdo do meu corpo bem legal, já não tava mais com tanta dormência, porque eu não conseguia escrever, eu não conseguia fazer coisas mínimas, assim, pegar em coisas pequenininhas, eu não conseguia. Até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade, mas enfim, eu não conseguia escrever, que acho que é o principal. Então, assim, eu fiquei bem assustada pensando, será que eu vou melhorar? Enfim, tomei o remédio, posteriormente fiz o exame do líquor, tentei marcar o quanto antes, que é exatamente o exame que tira... o exame como se fosse, né, o da medula óssea, que tira o líquido da coluna. É um exame incisivo, invasivo, mas de qualquer forma não foi tanto, eu não senti tanta dor. E eu acho que eu tava tão tranquila já tava tão pensando, poxa, agora eu já sei o que eu tenho. Então, embora no começo assustou um pouco, eu tive o apoio de muita gente, porque no começo tá todo mundo muito preocupado. O que ela tem? O que é isso? Eu avisei para as pessoas mais próximas, familiares, amigos mais próximos, eu acabei avisando todo mundo o que eu tinha, expliquei um pouquinho. O que me fez ficar um pouco chateada, porque eu, assim, como que eu posso dizer que eu fiquei chateada falando para as outras pessoas? Porque aí eu comecei a sentir, como que eu posso dizer? Não posso dizer dó de mim, mas eu comecei a ver que era barra mesmo. Comecei a sentir que era mais difícil do que eu imaginava e eu fiquei atordoada de tanto procurar coisa na internet, de saber coisas, que fiquei, não vou dizer mal, porque eu sempre tive muita confiança em Deus ou confiança em mim, sei lá. Eu sempre imaginei que tudo pode mudar e que a gente pode sim melhorar sempre. Sempre. E acreditar e confiar em mim sempre foi muito legal esse aspecto, né? E a minha mãe tava de viagem marcada. Antes de descobrir o que eu tinha, ela já tava de viagem marcada. Ela tinha comprado passagem aérea já. E quando ela descobriu, ela ficou muito assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu quis dar muita força pra ela ir, porque eu sempre imaginei assim, ela ir ou não ir não vai mudar em nada o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Então acho que ela tem que ir sim, e dei a maior força pra ela ir. Foi bem complicado, porque foi bem na época que eu precisei fazer o líquor, e o exame do líquor precisava de acompanhante, então tem que ficar em repouso, enfim. Mas eu dei a maior força pra ela ir sim, eu acho que ajudou muito. Eu fiz bastante coisa nesse período que ela viajou. Eu fiz uma tatuagem, onde eu expresso bastante a minha fé, o que eu acredito. Eu vou falar disso um pouquinho depois. Só que nesse meio tempo, eu tive vários surtos. Surtos esse que o meu médico não disse que eu ia ter, ou que eu não imaginava que eu ia ter. O que me salvou mesmo foi a internet, gente. Por isso que eu quero dar o meu lado também na internet. Porque eu vejo as coisas de uma forma simples.
Eu acho que se a gente tá ruim, a gente pode melhorar. E sim, buscar sempre o conhecimento, buscar sempre a fé e a crença de que vai dar tudo certo. Nesse meio tempo, eu tive a primeira, que eles chamam de surto, né? Que na verdade não é crise. Eu tive o primeiro surto, que foi amedrontante. Eu pensei que eu ia morrer, literalmente. O meu primeiro surto foram sensações horríveis de facadas nas juntas, ou seja, cotovelo, ombros, joelho, calcanhar. A minha sensação foram facadas mesmo nesses locais, que foi bem difícil. Como aconteceu isso? Eu levantei pra fazer xixi, porque eu já tava tomando cortisona, que era o remédio que o médico passou, doses bem altas de cortisona. Nesse meio tempo, eu levantei pra fazer xixi, era 3h30 da manhã mais ou menos, e eu voltei pra cama com uma dor, mas uma dor insuportável. Insuportável. Eu precisava de alguma coisa pra morder, porque eu não aguentava de tanta dor. Era muita, 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 muita dor. Eu falei, bom, isso vai passar. Peguei meu celular e pesquisei na internet, né? Era exatamente o que eu tava sentindo. Facadas nas juntas. Eu coloquei esclerose múltipla, que eu já sabia o diagnóstico. Sensação de facada. Eu coloquei assim no Google. E aí ele me deu um histórico de que isso é normal, que isso é um surto de esclerose múltipla e que não passa, não tem o que ser feito pra passar, que eu realmente teria que aguardar. Nesse meio tempo, eu falei assim, não, mas eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir fazer nada. Isso era 3h30 da manhã. Eu falei, bom, não posso nem ir no médico. Será que eu posso ir no médico, no pronto-socorro rapidamente? Fiquei um tanto quanto sem saber o que fazer. Como foi o primeiro surto, eu não sabia literalmente o que fazer. Aí, fiquei deitada, porque eu não conseguia levantar. E fiquei esperando dar pelo menos um horário comercial pra eu ir ao médico ou acordar minha mãe. Porque nessa hora eu já sabia que ela ia ficar desesperada se eu contasse pra ela o que eu tava sentindo. Ela veio aí, quando deu umas 6h30, eu falei com a minha coordenadora na época, avisei que não ia conseguir trabalhar, ela me sugeriu que eu fosse ao médico, eu falei, não, eu vou, porque eu não tô aguentando de dor. Eu não conseguia, nesse momento, eu não conseguia levantar, não conseguia fazer xixi, eu não conseguia nem me movimentar. E aí eu avisei minha mãe, ela ficou mais desesperada ainda. Quando deu mais ou menos umas 7 horas, ainda não tinha passado. Aí eu com sono absurdo, eu não conseguia dormir de tanta dor. E nisso, eu ainda sentindo uma dor, assim, foi a dor mais doída que eu já senti em toda a minha vida, literalmente. E aí minha mãe ficou desesperada, enfim. Quando deu 10h30 da manhã, a dor passou. Mas ela passou, assim, rapidamente e eu fiquei com um pouquinho de incômodo, mas a dor, aquela dor de matar, de morrer, passou. Aí eu fui ao médico e o médico passou vários remédios pra dor e ele falou que não era pra eu estar sentindo nada. Com a quantidade de remédio que eu já estava tomando, que não era nem pra eu sentir dor na unha, que dirá a dor que eu tava sentindo. Mas, por outro lado, ele não fez nada que fiz. Ele passou o remédio e não tinha muito o que fazer. Como a informação mesmo que eu tinha é que a dor vem, é um surto. Ou seja, ela vem. O ideal é que não venha, mas se veio, não tem muito o que fazer. Eu tive outros surtos depois, que eu vou falar depois, porque eu acho que já falei muito, né? Chega, tá? Um beijo. Tem muita coisa ainda pra ser dita e aguarde. Beijo.